Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e hoje nós começaremos uma habilidade nova. Então, nós estaremos na primeira parte da matemática relacionada até a alguns conceitos e algumas questões do nosso dia a dia, quando a gente pensa em porcentagem e em matemática financeira, quando a gente quer fazer uma compra, analisar se é à vista ou a prazo, fazer algumas análises nesse contexto. E como toda quarta-feira, para interagir com vocês no chat, o professor Osmar. Tudo bem, professor? Tudo bem, Alessandra? Boa tarde a você, boa tarde a todos os estudantes, professores, de maneira geral, a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Mais uma aula de matemática, aula importante, né, Alessandra? Porcentagem. Exatamente. E a gente está no... Quer dizer, independente do momento pelo qual estamos passando, a questão financeira, a questão da economia, ela é muito importante, Sim. né, Osmar? Sim. Sabermos administrar, que é a questão da matemática financeira, ela também tem esse contexto, de sabermos administrar o nosso salário ou os nossos investimentos, os gastos com roupa e comida e as contas, e também tentar guardar um pouquinho para uma diversão quando acabar a pandemia, não é essa a ideia? Sem dúvida, né? Saber economizar é fundamental nos dias de hoje. Exatamente. E quando a gente pensa nessa questão até de gastos, a gente pode, quando vai fazer uma compra, ter descontos, a gente pode observar que algumas coisas aumentaram, correto? E tudo isso, e tem ali uma relação com a questão da porcentagem, não é, Osmar? Sem dúvida. A questão da porcentagem, ela está no nosso cotidiano, ela está na nossa rotina. Não é nem de uma forma invisível, né? A gente percebe isso a todo momento. São cálculos básicos e essenciais, e é aquele famoso sentindo na pele mesmo, né? Você percebe. Exatamente. Então, para vocês anotarem os professores, estamos começando a trabalhar a habilidade EF09MA05. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologia digital, no contexto da educação financeira, né? Por isso que eu falei da matemática financeira. O objeto de conhecimento, porcentagens, problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos, que daí a gente vai entrar na nossa ideia dos juros, né? Sim, mas a aula de hoje ainda não é isso, é ainda sequencial, não. né? Exatamente, nós vamos começar primeiro retomando a porcentagem. E para isso eu já vou começar aí com uma interação no chat. Bora? Vamos Vamos nessa? Posso abrir o chat? Você consegue abrir o chat? Opa! Olha, gente, o professor Osmar já está achando que tem esse poder na tecnologia. Vamos permitir isso. O que eu quero que vocês falem para mim no chat em 1 minuto, é uma coisa muito rápida. Em quais contextos do dia a dia de vocês já se depararam com questões percentuais, ou seja, com porcentagem? 1 minutinho para vocês colocarem no chat para a gente. Vamos acompanhar? Retornamos, Alessandro, pessoal, realmente tem o critério da coisa, tem todas as observações. E aqui a gente encontra de tudo. A Samile falando que é a melhor aula de matemática. Obrigado, Samile. Valeu. Beleza. A Ana Carolina falando, professora, a gente encontra nas promoções. Ana Carolina, nas compras que a gente faz
O Alan fala em descontos, tá? A professora Silene, lá de Arthur Nogueira, com a gente também. Nossa, o Leonardo falou que em estudos científicos a gente usa cálculos de porcentagem. O pessoal está indo bastante no mercado, está percebendo a questão. E por aí vai. Nas contas, na conta de luz, conta de água, descontos nas lojas, tá ok? E é por aí, Alessandra. Obrigado, pessoal, que mandou as suas respostas. Legal. Sabe o que eu vi também? A relação com a bateria do celular. Olha Teve que legal. gente que colocou aqui a porcentagem da bateria de celular que a gente ainda tem para uso. Legal. E tem alguém aqui, eu vi em algum contexto, que falou dessas representações do percentual em gráficos. Legal. E é esse o exemplo que eu trouxe para eles. Vai aparecer na tela de vocês, pegando o nosso contexto atual. Então, tudo que vocês disseram está certo. Sim. Financiamento, nas compras, descontos, mas nos casos de Covid também. E a ideia do gráfico. Esse gráfico, a gente já viu gráficos. Esse é o gráfico de barras. Lembra das barras retangulares na horizontal. O Kainan falou em downloads. É verdade, né? Verdade. Downloads também. Então, nesse caso, eu estou trazendo... Eu fiz essa pesquisa dia 21 de agosto desse ano, né, que estamos com a Covid, com o caso da Covid. Na verdade, não estou com a Covid, vamos deixar isso daí bem claro. Os percentuais de homens e mulheres que apresentaram até o dia 21 os casos, né, que se contaminaram com Covid foram de 53% foram mulheres e 47% foram homens. E nas barras está separado por idade, por exemplo, em que, observe que a maior barra, representando aqui 23, eu já falo para vocês que são 23,9%. Deixa eu só ver se a caneta está... Ops, não. Opa, olha eu fazendo caquinha. Voltei. Deixa eu ver. Não. Aí. Eu adoro apanhar disso daqui. Então, o que acontece? Aqui, maior barra. Esse valor são 23,9% de pessoas com idades variando de 30 a 39 anos. Então, a gente pode usar o percentual também nisso. Certo? Então, a ideia aqui era conseguir mostrar, como vocês bem trouxeram de respostas para a gente no chat, que existem várias coisas no nosso dia a dia. Muitas. Que a gente vê, trabalha ou lê por meio de porcentagens. E eu estou com a ideia da bateria do celular. Isso daí é verdade. Quando a gente olha lá e fala, tem só 5% de bateria... E a gente quer falar com a mãe, o que a gente faz? Ou fala rapidinho, ou sai correndo para poder ligar para recarregar. Então, a porcentagem ela está muito mais no nosso dia a dia do que a gente imagina, né, Osmar? Muitas vezes, muitas. E, então, quando a gente pensa nessa retomada de porcentagem, eu tentei fazer um mapa mental, que eu sei que eles já viram nas aulas de projeto de vida. Sim, que eles legal. Sabem fazer maravilhosamente bem, muito melhor do que o meu. Mas eu tentei fazer aqui no meu PowerPoint, certo? Então, vou pedir até para o diretor colocar para vocês aí na tela, que conforme eu for acrescentando, a gente vai conversando sobre isso. Então, porcentagem, ela é uma razão entre duas grandezas. Duas grandezas, né? Numerador correto? E denominador, parte toda. Exatamente, parte toda. Então, se eu pensar no numerador e no denominador, ela é uma razão. Beleza. Tudo bem? Símbolo dela, né? São as duas, os dois zerinhos, que não parecem zerinhos, né? Com essa barra diagonal. Esse é o símbolo. O famoso porcento. Exatamente, o nome dele é porcento. Dividirás por 100, né? Pois vou chegar lá. Dividirás por 100. Então, se eu quiser escrever um valor na representação percentual, eu vou indicar esse valor, nesse caso aqui 25, e o símbolo de porcento. Mas a gente não precisa escrever só dessa forma, tem outras formas de representar a porcentagem, não tem? Eis a grande vantagem da porcentagem, né? Não dá por um caminho, vai por outro, né? Pois é. Olha que o nosso mapa conceitual aí vai continuar com as suas ramificações. Observa. Então,
outra forma de representar a porcentagem é na forma de fração. Por quê? Ela é uma razão. Perfeito. Numerador, denominador. Entre duas grandezas, correto? Quais são essas grandezas? No caso, eu estou trazendo o exemplo do 25%. Ok. 25 por 100, que é o cento, né? Sim. O nosso cento. Então, a gente representa, vou tirar esse monte de tinta daqui, a gente representa esses 25% na forma fracionária, 25 sobre 100. Tudo Beleza. bem? Legal. Só que tem mais uma forma. Mais uma? Opa! Opa, vamos Qual lá. que é a outra forma? Olha lá. A outra forma é a forma decimal, em que eu passei da forma percentual para a fracionária, correto? Como ela é uma razão, eu posso dividir os dois. Sim. Posso dividir 25 por 100, onde eu chego na minha representação decimal, que tem gente que lê como 0,25, Verdade. mas o correto são os nossos 25 centésimos, porque vem dessa divisão por 100. Eu vou tirar esse monte de tinta para vocês fazerem um print, para vocês lembrarem Legal. disso, de todas essas informações. E vocês podem, durante essas aulas, ir montando os mapas mentais de vocês nesse contexto. Bacana, hein, Alessandra? Certo? Bem legal Muito, mesmo. né? É. Então, lembra, ele é uma razão, usa o símbolo porcento, né? Então, eu tenho aqui o símbolo dele, que é o porcento. Posso escrever na representação fracionária, mas eu também posso escrever na representação decimal. Tranquilo até aqui, nessa retomada. Tranquilo. Então, observa. Foi o que a gente conversou. Eu tenho duas formas de calcular uma porcentagem no final das contas. Trouxe um outro exemplo aqui, correto? 15%. Então, o 15, eu ia soltar um escrevido agora, que ia ficar Deus. horrível aqui, hein? Escrito na forma percentual, que é 15%. Também trouxe a forma fracionária. Dividirás 15 por 100. sobre 100. Sempre, né? Como? Dividirás por 100. Sempre. Porcentagem, dividirás por 100, segundo o Osmar. É um mandamento. Não esqueçam disso. Jamais. Na forma percentual, na forma percentual não, na forma decimal, o que eu fiz? 15 dividido por 100. 0,15 ou 15 centésimos. Vamos supor que eu quero calcular 15% de 200. Fui comprar um tênis à vista, R$200, pedi um desconto, porque eu ia pagar em dinheiro. Toda vez que a gente paga em dinheiro, sempre pede desconto. Sempre. Pedi um desconto de 15%. E ele deu. O rapaz da loja falou, seu Osmar, o senhor vai pagar no dinheiro? Eu vou ali conceder os descontos de 15%. Tranquilo. Tranquilo. Agora vamos ver quanto que esses 15% representam do todo, que é o preço total do tênis, que é R$200. Quanto que eu economizei? Exatamente. Então, tem duas formas. Por que eu vou apresentar as duas formas? Vocês vão utilizar a que melhor vocês se identificarem. A ideia é sempre essa. Então, tem a forma longa e a forma curta. Tudo bem? Primeira forma. Eu já sei que 15% na forma percentual também é 15 dividido por 100, correto? Então, 15% de 200, observa que no lugar desse D, é uma multiplicação agora. Quando eu penso no 15% de, esse D representa uma multiplicação. Então, 15%, 15 sobre 100, vezes 200. Regrinha da multiplicação por fração. Beleza. Numerador, que é o 15, vezes numerador, que é o 200. E aí vocês vão falar para mim, mas de onde você tirou, Alessandra, que 200 ele é um número inteiro? De onde você tirou que ele pode ser um numerador? Da ideia de que todo número inteiro também é um número fracionário, né? Exatamente, porque o denominador dele é 1.
Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Perfeito. Então, 15 vezes 200 e o resultado eu vou dividir por 100. 15 vezes 200, 3.000. Tá aqui? Sim. 3.000 dividido por 100. Ó, cancela um zero. Cancela o segundo zero. O que ficou? 30 dividido por 1. 30 dividido por 1 é 30. Então, eu economizei quanto? R$30. 30 reais. Significativo, hein? Então, muito bom. Eu pagaria, então, ao invés de 200 reais... 270. 170. Nossa, ele economizou 30 reais e ele está querendo pagar 270 conto? Eu já estou pensando adiante. Não é, gente? 170, não, pronto. Não pode. Não. Então, essa é a forma completa. Eu uso na representação fracionária. Mas eu também posso fazer esse cálculo, já que eu tenho uma outra forma de representar a porcentagem, utilizando o quê? A nossa representação decimal. A gente não sabe que 15% é a mesma coisa que 15 centésimos? Bom, 15% de 200 é 15% vezes, lembra que a gente troca o D pelo vezes, 200. Então, 15 centésimos vezes 200 também vai chegar nos nossos 30. Aí vocês vão falar para mim, Alessandra, eu tenho um número inteiro vezes um decimal. Aí você complicou a minha vida, né? Não, tranquilo, né? Eu acho. O que eu faria aqui? Ó, 15 vezes os 200. Eu sei que todo número vezes zero é zero, correto? Correto. Então, tá vendo esses 2 zeros aqui? Ó? Vou deixar eles quietinhos aqui no canto. Legal. São 2 zeros, deixei ali. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 1. Mais 1. 2. 2 vezes 1, 2. A louca. Mais 1, 3. E 2 vezes 0, 0. Agora, vocês viram que eu ignorei a vírgula. Só vou considerar a vírgula agora no final. Quantas casas depois da vírgula? 2. Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Do final para o começo. Do final para o começo também vale. 1, 2, vírgula. Observa. Tá aqui, a minha letra está feia para Dedé hoje, mas aqui, ó, 30, que são exatamente os mesmos 30 daqui. Se, então, eu vou fazer da forma completinha lá, mais longa, utilizando a representação fracionária, ou se eu já vou fazer utilizando a representação decimal, vai depender daquilo com o qual eles se identificam melhor, não é verdade, Osmar? Sim, é verdade, mas eu acho que a prática, o treino, faz com que a gente, instintivamente, depois vá trabalhando essa questão do número decimal. Ela, depois que você se habitua com ela, ela se torna muito mais simples, muito mais rápido e eficiente. Exatamente. Ó, eu tirei toda a tinta daqui, que eu vou pedir para o diretor colocar bonitinho para vocês na tela, fazerem o print de vocês, porque a gente vai fazer alguns exercícios calculando porcentagens e vocês vão utilizar a forma que vocês acharem melhor. Beleza. Utilizando representação fracionária ou decimal. Então, a primeira atividade para vocês. Olha o contexto dela. E aí agora o pessoal de São Bernardo do Campo, lá do Jorda, que a gente conhece como bairro Jorda, que é o Jordanópolis, eu coloquei aqui no nosso problema. Então, o bairro de Jordanópolis, localizado na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, tem aproximadamente 16.500 habitantes no bairro Jordanópolis. Sabemos que 35% são homens com mais de 40 anos. Qual a quantidade que representa esses homens? Que são os 35% com mais de 40 anos. Como é a primeiro 3 minutinhos, Osmar? 3 minutinhos está legal, Alessandra. Para a primeira, Até né? eles pegarem o jeito, né? Exatamente. 3 minutos para vocês me dizerem qual a quantidade de homens do bairro Jordanópolis que tem mais de 40 anos.
retornamos, Alessandra, com a interação dos nossos alunos, inclusive o Pedro Henrique, da Escola Vitorino Pereira, lá da cidade de Catanduva. Tá? Obrigado, Pedro, sempre com a gente. Tá? E aí, as respostas foram quase que unanimidade, Alessandra. 5.775. O Rian, a Isabelle, o Cauã, a Mariana. E aí eu tenho duas observações. A Franciele também, resposta correta. Tá? Alguns estão colocando 5.775. Queria que você comentasse. E teve alguém aqui também, eu perdi, me desculpe, que colocou 5.775%. Então, e aí eu também vou comentar o seguinte. O Vinícius, ele está comemorando que ele disse que é a primeira atividade que ele conseguiu aprender e que venham muitas outras. Que venham. E Pedro Luiz, presta atenção na correção, que você disse que você não entendeu, agora eu sei que você vai entender. Eu perguntei a quantidade de homens que têm mais de 40 anos, não o percentual. Então, por isso que eu não posso responder 5.775%. Quando a gente aprende o sistema de numeração e as unidades, a gente aprende a separar, né, de 3 em 3, como diz. Sim. Como a gente aprendeu lá nos anos iniciais. As famosas ordens. Exato, né? As ordens. O que a gente tem que tomar cuidado? Eu entendo que, quando vocês colocam lá 5.775, vocês estão indicando 5.000, que é a unidade de milhar, 775. Aonde está o cuidado? Na calculadora. Quem for usar a calculadora tem que evitar colocar esse pontinho, porque a calculadora entende esse ponto como vírgula. E aí vai dar diferença no resultado, certo? Então, essa é uma dica que eu queria dar. Então, o que eu quero saber? O que eu vou precisar calcular? Vou até mudar de lado. Eu tenho 16.500. Correto? Só que apenas 35 são homens, ou 35% são homens com mais de 40 anos. Então, o que eu vou calcular? 35% de 16.500. Posso usar tanto na representação fracionária, que eu trouxe aqui 35 sobre 100, e eu vi que alguém no chat colocou a conta da fracionária bonitinha. Sim. Como eu também posso usar na representação decimal. Qual é a parte importante aqui? O resultado dos dois é exatamente o mesmo. Eu tenho 5.775 homens com mais de 40 anos. Se eu for fazer pela representação fracionária, então, 35% vezes o total de moradores lá do bairro, que é 16.500. Lembra? Numerador vezes numerador, 35 vezes 16.500, dividido por 100. Que deu 577.500, que se eu corto os dois zeros que eu estou dividindo por 100, sim. 5.775 dividido por 1, que é o 5.775. Se eu usar a representação decimal, a ideia é a mesma, não é a multiplicação? 0,35 vezes 16.500, que dá os 7.775. Posso, então, usar qualquer uma das duas formas, correto, Osmar? Correto. E a professora Tatiana está parabenizando o trabalho aqui da gente. Tá? Um abraço lá para Rio Preto, Escola Salgado Bueno. Ô, Rio Preto, minha tia mora em São José do Rio Preto. Obrigado, cidade quente! Obrigado, mas Tatiana. Valeu. Vamos para a próxima atividade? Bora. Então, lembrando, posso fazer tanto pela decimal, quanto a representação fracionária da porcentagem. Olha a segunda atividade para vocês. A turma do nono C é formada por 40 alunos, sendo 55% desses alunos as meninas. Então, 55% representam a quantidade de meninas do nono C. Ok. Quantos meninos e quantas meninas eu tenho na turma? Legal. Certo? Meninos e meninas, acho que 2 minutos dá, né? Porque eles já pegaram o jeito da primeira, né?
2 minutos. Quantos meninos e quantas meninas tem no nono C? Beleza. Muitas interações, Alessandra, aqui sem enrolação. O Eduardo colocou 30 meninas e 10 meninos. Uma exceção, tudo bem? Aí o Leonardo colocou 22 meninas e 18 rapazes, não é? Difícil pronunciar, né? Tá? O João Vitor também, 22 meninas e 18 meninos. Tá? O Gabriel, a Heloísa e por aí vai. E você sabe que o Christian ele colocou várias vezes a resposta dele aqui, que eu acho que era para exatamente a gente ver. Legal. 22 meninas e 18 meninos. E a galera de Jundiaí que está aqui com a gente. Legal. Teve alguém que falou que usa a regra de 3 para calcular porcentagem. Não está errado, certo? Mas, nesse caso, essa seria uma das formas mais fáceis, pelo menos no meu modo de vista. Então, o que nós vamos olhar aqui? Quantos alunos eu tenho no nono C? 40. Quantas são as meninas? 55%. Então, eu vou calcular o quê? 55% de 40. Nessa resolução, eu trouxe só a representação fracionária, mas na decimal é a mesma ideia. Então, 55 sobre 100, correto? Vezes 40, que é a quantidade total. Numerador vezes numerador, 55 vezes 40. Legal. Tudo isso dividido por 100. 55 vezes 40, 2.200. Quando eu divido por 100, lembra que eu falei para vocês? Vou cortando zero aqui, ó. Conforme eu tenho em cima e embaixo, vou cortando. O que sobrou? 22 dividido por 1. Então, eu sei que eu tenho 22 meninas. Eu teria duas formas de calcular a quantidade de meninos. Okay. Eu trouxe pela diferença. Eu sei o total de alunos, que é 40. Mais fácil, né? Eu acho. Sim. E eu achei a quantidade de meninas. Quando eu faço 40 menos 22, eu chego na quantidade de meninos, que são 18. 18. Qual que seria uma outra forma? 55% são meninas. De um total de 100%, que são os 40 alunos da sala, eu poderia calcular os 45% de 40, que eu ia chegar nos 18 de qualquer forma. Legal. Exercício bacana que dá para fazer na raça, né? Não precisa nem de calculadora, Exato, né? É legal, não né? precisa nem da calculadora nesse caso. Bem legal. Porque eu calculo uma porcentagem e uma diferença. Certo? Posso fazer as duas porcentagens? Pode. Mas euzinha, aconselho a usar a diferença, que daí é mais rápido, mais, né, mais prático, vamos Falava colocar para os meus assim. alunos que o tempo ele é fator de seleção, né? Então, você tem que ser rápido e eficiente. Então, tem que buscar as duas coisas, né? Exatamente. Vamos para a terceira atividade de vocês. Olha a situação. Sei que 37,5% de uma distância D, então eu estou chamando uma distância qualquer de D, que eu não sei qual que é, corresponde a 600 metros.
qual é a medida dessa distância? Presta atenção na leitura do exercício. Sei, vou ler mais uma vez. Sei que 37,5% de uma distância D, que eu não sei qual que é, corresponde a 600 metros. Qual é a medida dessa distância? Eu acho que 2,5 minutos eles conseguem, né? Ó, já estou dando meio ali, que é para o diretor não brigar comigo muito. Tá, já é. 2 minutos minutos e meio. Que preciosismo. Algumas respostas equivocadas, Alessandra, e outras tantas certas. O Matheus, por exemplo, ele diz que são 1.600 metros. O Diego Ezequiel também falou 1.600 metros. E uma galera aqui, o Samuel, 2.250. O Matheus, também 1.600, parabéns, Matheus. Muitos 225, 375 e por aí vai. Eu achei aqui também o Guilherme e o Flávio Enzo, com 1.600 metros, legal, que é a resposta correta. Agora, vamos entender por quê, e eu falei para prestar bastante atenção no enunciado. O que eu estou procurando? Olha o que o enunciado me disse. Eu sei que 37,5% de, certo? Que é a nossa multiplicação, de uma distância que eu não sei qual é, que é o D, corresponde é igual. 37,5% de uma distância que eu não sei qual é, corresponde, que é o nosso sinal de igual, a 600 metros. Eu queria saber a distância e não quantos por cento, né? O 37,5 não estava relacionado aos 600 para eu achar essa porcentagem. Sim. Então, o que eu vou fazer? Como a gente troca o nosso D por sinal de vezes, lembram disso? Estou utilizando a forma fracionária. 37,5 é a mesma coisa na forma fracionária de 375 sobre 100. Tem que colocar vírgulazinha, Alessandra. Certo? Lá no 37,5. Aonde? Para dividir. 37,5. Aqui? Isso. Tem. Não. 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 Acho que tem. Quando eu faço a divisão do 375 por 100, eu vou chegar nos 37,5. Correto? Certo. Ó, 2 zeros, 1, 2. Ah, não, eu chego no 3. É verdade. Ele vai estar aqui? Tá. Certo? Isso. 37,5 dividido por 100, isso, vezes a distância, é igual a 600. Beleza. Escrevi na forma decimal. Então, eu sei que essa representação decimal, 0,375, vezes a distância, é igual a 600.
cair numa equação do primeiro grau. Eu quero isolar o meu D. Lembra da ideia da balança? Sim. Divido dos dois lados pelo mesmo valor. 600 metros, que é a nossa distância, dividido pelo nosso percentual, que é o 0,375, chega numa distância total de 1.600 metros. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O que eu estou procurando? Perfeito. O que o exercício está pedindo? E não vai dar tempo na nossa aula, mas eu vou apresentar uma atividade para eles, que Legal. é interessante até para a próxima aula de vocês. Sim. E quem puder, eu quero que tente resolver e coloque lá na rede para a gente. Fazendo uma pesquisa na internet, vi que se eu comprasse um secador de cabelos à vista, obteria um desconto de 15%. A gente conversou do cálculo do desconto no exemplo do tênis, Sim, correto? verdade. Se eu pagar R$ 102 pelo secador de cabelos, qual era o preço inicial dele antes do desconto? Vai ficar como um desafio para vocês fazerem em casa, Legal. certo? Vou pedir para o diretor colocar lá para a gente o nosso QR Code e o link para vocês deixarem as dúvidas de vocês, falarem o que acharam da aula, sugestões, correto? Eu espero que não tenham ficado muitas dúvidas, porque, como eu vi, vocês responderam, né? Foi uma participação maciça, na verdade, muitas respostas corretas. O equívoco foi um pouco nesse último, mas é uma questão de Sim. interpretação. E lembrando que nós utilizamos a porcentagem, como vocês mesmos disseram, com a maior quantidade de vezes que a gente pode até imaginar. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Osmar. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos, né, que nos ajudaram a produzir essa aula. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.